Você está preparado para uma alta de mais de 80% daqui até o fim do ano? Pois é, isso pode acontecer se a história se repetir no mercado cripto e eu quero justamente compartilhar isso com vocês. Afinal de contas, aqui nós temos no site da CoinGlass, desde 2013, os dados de retornos do Bitcoin para cada um dos trimestres. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. E dá para ver claramente que nós temos uma média de retorno positivo aqui para o quarto trimestre de 81%. Esse é o período do ano em que nós mais, historicamente, temos a ter altas. E aqui nós conseguimos ver, isso aqui destrinchado mês a mês. Então dá para ver claramente que os meses de outubro, novembro e dezembro eles tendem a ser mais positivos historicamente, Claro que tem anos que são negativos, como 2022, 2021, como 2019, 2018, mas o resto dos anos foi ali mais positivo. E eu quero destacar uma coisa para você, porque historicamente, quando a gente vê o mês de setembro positivo, olha só, isso aconteceu aqui em 2015. 2015 nós tivemos setembro positivo. E aí nós tivemos outubro, novembro e dezembro positivos. Em 2016 nós tivemos aqui, setembro positivo. E aí nós tivemos outubro, novembro e dezembro positivos também. 2023 tivemos setembro positivo, outubro, novembro e dezembro positivos. E agora em 2024 a gente teve um setembro positivo, foi o setembro mais positivo de toda a história que nós tivemos ali para Bitcoin, de 2013 para cá. E agora a gente começou o mês de outubro negativo, muito em virtude de problemas externos que estão acontecendo aí, Então, o que está rolando ali no Oriente Médio está impactando as bolsas, os mercados, enfim, trazendo mais receio, mais medo aí para os mercados, mas a gente tem que pensar que outubro começou há poucos dias. Nós temos ali 31 dias em outubro para justamente reaver isso daqui. Setembro começou negativo, por exemplo, no mercado cripto, nós fechamos 7% positivos. Então, não olhe meramente porque você está tendo ali de performance, olha para o histórico. E geralmente quando a gente tem setembro positivo, outubro, novembro e dezembro são positivos. E quanto que sobe na média no quarto trimestre? Uma média de 81%, tá? Ano passado foi 56%. No último halving, que foi ali em 2020, foi 168%. No outro halving que nós tivemos ali em 2016, foi 58%. Então, a média é muito boa para o último trimestre desse ano, tá bom? Levando em conta tudo que já rolou no passado. E nós temos também eleições americanas, e eleições americanas aconteceram ali em 2020, em 2016, e em todos os cenários foi bem positivo aí para o mercado cripto, tá? E além disso, tem que pensar que não é só você olhar para o que aconteceu no passado, olhar no retrovisor e acreditar que, poxa, isso vai se repetir por alguma aleatoriedade. Não, a gente tem alguns fatos que podem culminar nisso, como, por exemplo, China anunciou um estímulo monetário na semana passada de 140 bilhões de dólares de novos recursos para os mercados. As ações chinesas chegaram a saltar mais de 20%. Então, assim, esse é um baita estímulo monetário que eles estão trazendo para dar um boost na economia. Se tem mais estímulos monetários, ativos de risco tendem a subir bem, como Bitcoin e criptomoedas. Estados Unidos voltaram a cortar juros ali pela primeira vez em mais de 4 anos. Então, assim, Estados Unidos cortando juros, o que aconteceu agora, saindo ali de 5,25, 5,50 para 4,75, poxa, a gente está em um cenário em que nós podemos ter mais quedas de juros, e com mais queda de juros a gente tende a ter um mercado indo bem, um mercado acelerando, justamente porque dinheiro tende a sair da renda fixa e fluir para renda variável. Além disso, nós temos a própria questão dos ETFs, que eles estão aqui numa média de 18, eles estão com quase 19 bilhões de dólares de novos recursos que entraram esse ano, e quando você olha aqui para essa questão dos inflows, das entradas de recursos, a gente está tendo aqui uma média boa de entrada de recurso nos últimos dias, tá? Só
Na semana passada nós tivemos ali mais de $1 bilhão que entraram de novos recursos nos ETFs. Então tem cenários ali que tem um pouco mais de retirada, tem cenário de um pouco mais de entrada, mas assim, a gente está num cenário de entrada aqui que nós não víamos desde julho desse ano. Então a gente está em um cenário que ele se desenha de uma forma bem positiva em vários aspectos, né? Seja China, seja Estados Unidos, sejam os próprios ETFs ali. E uma coisa que era super interessante, né? Geralmente, os últimos bull markets, né, altas criptos, eles duraram ali algo como 1.060 dias, né? 1.061 dias aqui de 2018 a 2021 e 1.059 dias de 2015 a 2017, né? Levando em conta o fundo daquele ciclo até o topo que ele atingiu. E a gente está aqui atualmente em 680 dias, né, aproximadamente. Então, geralmente, quando chega ali nos 700 dias, desde o fundo desse ciclo, né, que no nosso caso foi ali em novembro de 2022, a gente tem ali o mercado dando uma acelerada, né, e trazendo ali mais retorno. Então a gente está nessa reta final de um bull market como um todo, só que ele é uma reta final que pode durar ali, enfim, mais de 300 dias, um ano de alta, né? Então eu praticamente acredito que a gente pode ver o mercado ele andando bem daqui para frente. Não vai andar evidentemente em linha reta, mas ele já deu um baita cool down. Teve a massa do Bitcoin ali em março, depois o mercado ficou mais de lado, deu uma corrigida e agora a gente tem espaço para eventualmente aí retomar, o que para mim é super interessante, tá? Então temos aqui também esse outro dado, né, que mostra de 2017 para cá, né, um pouco mais aglutinado, o quanto que a gente tem de retorno a cada quarter, a cada trimestre. Tem aqui ó, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. Então dá para ver que claramente quarto trimestre é o trimestre mais interessante para criptos que nós temos aí na história. Então, para mim, tem que estar posicionado. Se você aguentou até agora o mercado cripto, está acompanhando as notícias, está, enfim, acompanhando esse mercado, não tem por que desistir dele agora, né, na minha concepção, porque a gente tem muito mais espaço para crescimento aí desse mercado, para retomada desse mercado. E, historicamente, a gente está no melhor cenário para estar investindo. Tá bom? E quero saber de você, tá acumulando cripto, independente aí das correções, independentemente das adversidades, tá acumulando, tá colocando ali Bitcoin, Ethereum e outros criptoativos na sua carteira? Me deixe saber aqui embaixo nos comentários e comenta comigo também. Acredita que a gente vai ter aí esse quarter, esse trimestre tão positivo como os outros ali? Você acredita que a gente vai subir 80%? Menos que isso? Mais do que isso? Me deixe saber aqui embaixo nos comentários. E claro, se você curtiu esse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto!